No Concílio Vaticano II, em 1964, o então Papa Paulo VI proclamou Maria Santíssima, Mãe amorosíssima de todo o povo de Deus. E em 2018, o Papa Francisco instituiu no calendário romano geral a segunda-feira após o domingo de Pentecostes, data para celebrar a memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. Quando dizemos que Maria é Mãe da Igreja, estamos afirmando e confirmando o seu papel singular na encarnação, gerando em seu seio o Filho de Deus feito carne e dando-o para a salvação do mundo. E é sobre Maria, Mãe da Igreja, o assunto da nossa roda de conversa de hoje. Estão conectados conosco o irmão Afonso Murat, professor de teologia, está lá em Belo Horizonte, e também o Frei Jonas Nogueira da Costa, que também está em Belo Horizonte e é membro da equipe teológica da Academia Marial de Aparecida, São Paulo. Frei Jonas, irmão Afonso, bem-vindos. Obrigado, Padre Wellington. Alegria vê-lo, irmão Murad. Uma satisfação estar com todos os ouvintes, todos que participam do programa Almanaque Católico. Irmão Afonso, bem-vindo também, alegria recebê-lo aqui mais uma vez. Com alegria minha. Vamos lá para a nossa conversa. Isso mesmo. A gente começa primeiro fazendo uma memória. E aí, Frei Jonas, eu gostaria que o senhor nos ajudasse a lembrar a importância que teve o Papa Paulo VI ao reconhecer este caráter específico de Maria, que depois foi confirmado, por assim dizer, na memória que hoje celebramos. Maria, Mãe da Igreja. Como é que a gente pode entender as motivações do Papa Paulo VI para reconhecer esse título de Nossa Senhora? Durante o Concílio Vaticano II se discutiu muito o lugar de Maria na história da salvação. E dentro dessa discussão se pensou um tratado à parte ou um tratado que incluísse a pessoa de Cristo e o Espírito Santo, que no caso é a Lumen Gentium. Então Maria, dentro dessa discussão do Concílio Vaticano II, ela foi pensada no mistério de Cristo e da Igreja dentro da Lumen Gentium, dentro do tratado em que fala de todo o povo de Deus. Então pensar que Maria, ela está com todo o povo de Deus, ela caminha com o povo de Deus, isso fez com que também culminasse nessa afirmação de Maria, Mãe da Igreja, de modo que nós não venhamos a pensar Maria fora da Igreja ou acima da Igreja. Ela é a mãe que caminha conosco, ela é a intercessora do povo de Deus que peregrina uma salvação, que constrói um mundo de justiça, de paz. Então ela é mãe da Igreja, ela caminha conosco. Então está muito dentro desse espírito do Concílio Vaticano II, que quis colocar Maria no mistério de Cristo, no mistério da Igreja. Perfeito. E nesse contexto, irmão Murat, nós sabemos que hoje, inclusive no ofício das leituras, é resgatado um texto do Papa Paulo VI sobre o culto à Virgem Maria. Como a gente pode reconhecer o papel de Maria na história da salvação à luz desse grande evento que foi o Concílio Vaticano II? Olha, quando a gente pensa assim, qual é o papel de Maria na história da salvação? Nós precisamos compreender, gente, que essa história da salvação, que é esse diálogo de Deus com a humanidade, tem uma história muito longa. E Maria vem no ápice dessa história, mas tem aquela multidão de testemunhas, aquela nuvem de testemunhas, como diz a Epístola aos Hebreus, que começa com Abraão e Sara, pela sua opção de fé, depois com os seus filhos e netos. Depois tem outro momento muito importante em Moisés, que liberta o povo da escravidão do Egito. Passa por os momentos dos grandes profetas, que falaram em nome de Deus, anunciando, denunciando e também trazendo esperança. O rei Davi, aqueles que depois do exílio tiveram que recomeçar tudo de novo. Então nós temos uma longa história, que é uma história de salvação. E chega o momento em que Deus, na sua bondade, quer se tornar um de nós,
quer participar da nossa história por dentro. Se faz ser humano em Jesus de Nazaré. Aí entra a importância de Maria, como a mãe do Salvador, mas não somente a mãe biológica, ela é a educadora de Jesus. Gente, nós sabemos que o ser humano, até se tornar maduro, adulto, tem um longo tempo, não é verdade? Então, Maria e José têm uma grande missão aí de educar esse bebê, essa criança, esse adolescente, adulto, que depois Jesus de Nazaré vai anunciar essa boa nova para a humanidade. E o que é interessante é que traz ela para bem perto de nós, Frei Jonas, quando nós reconhecemos que ali aos pés da cruz, eu acho que toda a igreja recebe Maria como mãe também, naquela representação do lugar de Maria naquele momento crucial do sofrimento, da entrega, onde Jesus está dando a sua vida pela salvação da humanidade. Ele confia a sua mãe ao discípulo amado, que ali representa todos nós, comunidade igreja. Exato. E é interessante a gente sempre, quando toma o Evangelho de João, lembrar que ele não tem ali, nesse trecho, né, que fala de Maria ao pé da cruz, a intenção apenas de dizer o lugar geográfico onde Maria estava. A primeira intenção do evangelista é dizer que Maria está associada à cruz de Jesus de modo visceral. Ela participa da cruz do Senhor. Então, como ela é dada por Jesus ao discípulo amado, que representa toda a igreja, ela é dada ao lado da cruz. Então, assim como Maria está de pé junto da cruz, o discípulo representante da igreja estão de pé, ele também está de pé junto à cruz. A cruz para todos nós, pensada junto com Maria, que se faz agora mãe e companheira, também é mãe e companheira de todos os crucificados. Por isso que essa mensagem do Papa de uma igreja em saída, de uma igreja que pensa nos mais sofredores, nos mais pobres, é a mensagem também de Maria, que ela caminha conosco junto com os crucificados, com o grande Senhor Jesus, que nos salva pela sua cruz e ressurreição, mas transmite também salvação a essas pessoas crucificadas. E Maria, mãe da igreja, ela abraça toda a igreja, abraça os crucificados e se coloca junto da cruz, sempre. Perfeito. Irmão Murat, nós vimos que nos últimos tempos as pessoas têm buscado estudar um pouco mais e compreender esta missão de Maria na vida da comunidade cristã. E isso também tem se dado de um modo especial pelos leigos, através dos métodos de estudo que estão ao alcance de todos. Aí está aí o Frei Jonas, o senhor, que tiveram contato com muitas turmas que buscaram estudar esse caráter próprio da teologia, que é a Mariologia. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa experiência de fazer uma Mariologia para o povo, que pudesse ser compreensível para além dos ambientes predominantemente dos religiosos, daqueles que estavam dentro da estrutura da igreja enquanto ministros das nossas congregações e dioceses. Olha, uma das coisas que me dá mais alegria é lembrar os lugares onde eu já andei no Brasil, trabalhando com leigos sobre o tema de Maria. E a gente começa com Maria de Nazaré, porque nós católicos, a gente tem uma grande veneração, respeito a Maria já glorificada, mas a gente conhece muito pouco a Maria da Bíblia. Então, eu começo sempre com Maria no Evangelho de Lucas. Vamos pegando os textos do Evangelho e conversando, vendo o que os textos dizem para nós hoje, o que diziam para aquela comunidade. Utilizo músicas, algumas representações das cenas e o que elas transmitem para a gente como conteúdo religioso, como conteúdo artístico.
E assim vai. Eu penso que esse caminho ele é muito importante para a gente conhecer mais Maria, para a formação dos catequistas e das catequistas, para os agentes de comunidade, o pessoal que trabalha pastoral do batismo, os líderes de ciclo bíblico, de grupo de oração, a gente conhecer a Maria do Evangelho. Se a gente vai conhecendo a Maria do Evangelho, principalmente de Lucas e de João, aí a gente vai ver que Maria de Nazaré, ela é a mãe de Jesus, sem dúvida, mas ela não é só a mãe de Jesus. Ela é educadora de Jesus, ela segue junto com Jesus na comunidade que Jesus inaugura e, como vocês já conversaram, está perseverante na cruz, não sozinha, junto com outras mulheres, como Maria Madalena, como Joana, o discípulo amado, e também em Pentecostes. Ontem celebramos Pentecostes, Maria está presente lá, junto da comunidade de Pentecostes, preparando o Espírito Santo. Então, essa é a minha experiência. Depois, eu escrevo também na Revista de Aparecida, são artigos todo mês, uma pagininha, e sempre eu procuro perceber algo da figura de Maria que tem a ver com o nosso cotidiano. Aí eu aprendo muita coisa também. Quando eu vou me encontrar com o povo, quando eu estou no interior, eu fico atento às experiências de vida. E essas experiências de vida eu passo, opa, isso tem a ver com Maria. E é muito interessante a gente poder aprender do povo que traz suas impressões, principalmente suas particularidades de assimilação dessas propostas que a igreja lança, né? Eu acredito que Maria, Mãe da Igreja, faz um caminho enquanto um título, enquanto uma compreensão, enquanto essa proclamação, como o senhor bem chamou a atenção, do caráter educador, e aí olhar para dentro da nossa casa, o caráter educador dos nossos pais e mães, né? Nós, no nosso Brasil, nós temos famílias que só tem a mãe como chefe da casa. E aí a gente encontra a imagem também de uma Maria do povo, que nas agruras da vida, das dificuldades, dos reflexos que ela passou na sua época e que as Marias do nosso tempo passam, elas podem se identificar com a mãe de Jesus. Jonas, você vai falar depois, mas eu queria aproveitar esse caso. Claro. Vou contar uma coisa que um aluno meu me contou. Ele foi na Semana Santa e ali ele conheceu uma senhora no interior do sul de Minas, né, que era auxiliar de enfermagem. A mulher tinha um filho, único filho, né, que era um rapaz excepcional, participava de grupo de jovem, cantava na igreja, estava terminando o curso de medicina e esse rapaz morreu num acidente de carro. Aí foi aquela tristeza, aquele sofrimento para ela e para o marido. E ela trabalhava num posto de saúde. E ela começou a perceber a quantidade de meninas grávidas, adolescentes, que vinham fazer acompanhamento de gravidez. E uma colega dela disse assim, por que a gente não faz um grupo para começar a fazer umas roupinhas para os bebês e também a gente começar a acompanhar essas adolescentes? E aí elas começaram. E depois essa senhora falou assim, eu tinha perdido um filho e ganhei muitas filhas. Gente, aí eu lembrei de Maria ao pé da cruz. Ou seja, Maria perde Jesus, mas ganha muitos filhos, inclusive nós. Então, você está vendo como é que faz essa ligação? A vida vai trazendo para a gente a compreensão mais profunda da própria Bíblia e também o contrário, né? A Bíblia ajuda a gente a compreender a vida. É isso aí. Frei Jonas, observando esse caráter popular, por assim dizer, da oferta que a igreja faz, né, de podermos mergulhar nesse mistério, compreendermos esse fator de identificação com a Mãe de Jesus, na vida do nosso povo, nas nossas comunidades, é uma janela para se compreender o estudo da Mariologia no tempo atual da igreja? Alô, Frei Jonas? Eu acho que o Frei Jonas, o senhor está me ouvindo?
Som voltou agora. Perfeito. Eu vi a primeira parte. Sim. E eu penso que a igreja, ela sempre acompanhou Maria como uma realidade viva. Nós nunca concebemos Maria morta enquanto povo de Deus. Falamos do trânsito de Maria, da sua dormição, o mistério da sua assunção, mas quando tomamos, né, essa compreensão da assunção de Maria, a ideia é que Maria é uma realidade viva que caminha com o povo. Maria, como realidade viva que caminha com o povo, ela suscita em todos nós relações. Ela é a mãe que caminha junto, é também a irmã que caminha junto, é a educadora que no Espírito Santo nos aponta para Deus. Então, as histórias de vida, né, de todos nós, elas convergem para Deus, sempre Deus, né, o Pai, né, sempre aquele que recebe toda a nossa vida, toda a nossa história, mas caminha com Maria, porque ela é um elemento feminino que nos ajuda a discernir dentro da nossa caminhada para a Trindade o que melhor fazer. O exemplo que o irmão Murad trouxe é espetacular, porque a gente vê o quanto que a nossa história ela é repensada à luz de Maria, o quanto que quando nós vamos assumindo o compromisso de compaixão, de solidariedade, nós encontramos em Maria alguém que é solidária nisso e nos ajuda a entender à luz da fé o nosso caminhar com Deus. Valo, na volta, eu gostaria de falar Pentecostes. Ontem a igreja celebrou essa bonita solenidade. Deixa eu ver aí o irmão Afonso e o Frei Jonas. Então, na volta, eu gostaria que os nossos convidados pudessem falar sobre esse momento bonito que nós caracterizamos como o nascimento da igreja, a solenidade de Pentecostes. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, nós temos a nossa roda de conversa, continuando aqui no Almanaque Católico. Um abraço. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o nosso Almanaque Católico, agradecendo a sua audiência, você que está ligadinho conosco. Nossa roda de conversa hoje falando sobre a memória que a igreja celebra na sua liturgia dessa segunda-feira. Maria, Mãe da Igreja, primeira obra de salvação. Estão conectados conosco o irmão Afonso Murá, professor de teologia, o Frei Jonas Nogueira da Costa, membro da equipe teológica da Academia Marial de Aparecida. Ambos estão em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Por isso que eu disse que hoje o programa era eminentemente mineiro e só faltou o pão de queijo, né, irmão Afonso? Isso mesmo. O pão de queijo mineiro e a pamonha goiana, e a pamonha... que não tem igual. Oh, meu Deus, que maravilha. Pense que beleza. Mas nós estávamos dizendo, antes de ir para o intervalo, desse evento bonito, importante, significativo, que foi Pentecostes. Eu queria que os dois pudessem falar sobre esta realidade do Pentecostes e a participação de Maria. Eu acho que parece que a participação de Maria faz toda a diferença no evento Pentecostes, que a gente reconhece como sendo um evento do nascimento da igreja. A começar aí pelo irmão Murá, por favor. Vai do Frei Jonas, que eu já falei demais. Ai, não dá pra... Frei Jonas, vamos lá. Coisa boa, obrigado, Murad. Mas o Atos 1,14, não é? Atos 1,14 nos fala que Maria está no cenáculo com a família de Jesus, com os apóstolos, com as mulheres. Maria está no cenáculo na comunhão da igreja. Então, nós podemos dizer tranquilamente que Atos 1,14, Maria no cenáculo, é o ícone da igreja em oração. Igreja em oração pedindo o Espírito Santo. Então, essa primeira informação de fé
diz para todos nós que nós estamos sob o poder do Espírito Santo. Com Maria, com a igreja, nós estamos sob o poder do Espírito. E estar sob o poder do Espírito quer dizer que nós somos convidados a ter uma abertura de coração, a não ficarmos presos a tudo aquilo que não é a proposta do Evangelho de Jesus. Os discípulos, a comunidade cristã está no cenáculo, fechada em oração. O Espírito vem e abre as portas, abre a palavra, ele comunica essa novidade que é o Senhor Jesus a partir da igreja. Então, Maria, ela é o Pentecostes, né, no cenáculo, Maria é o ícone da igreja em oração, mas também o ícone da igreja em saída. Porque todas as vezes que o Espírito é derramado, todas as vezes que o Espírito vem, a resposta da pessoa, da comunidade iluminada, inflamada pelo Espírito, é sair, é levar o nome do Senhor Jesus, anunciar o reino de Deus. Então, Maria ali, naquele momento crucial da sua presença no cenáculo, ela é a presença de todos nós, ela nos reúne e, ao mesmo tempo, nos reunindo, ela fala, olha, está aqui a família, está aqui os apóstolos, toda a igreja está aqui sob o poder do Espírito Santo. Irmão Afonso Murá. Para mim, a cena de Pentecostes hoje me toca. Em primeiro lugar, pelas línguas de fogo. Língua de fogo é comunicação. Aquela comunicação forte, ardorosa. E eu estive em Aparecida, Frei Jonas também, agora, dias atrás, no Congresso de Mariologia, e a gente viu aqueles ícones maravilhosos que estão na fachada da Basílica de Aparecida. E uma das imagens que está ali é a sarça ardente. Moisés, a sarça ardente. E a sarça ardente é representada como uma fogueira, e dentro dela tem o rosto de Jesus e de Maria. Por quê? Porque no início da igreja, os padres da igreja interpretaram que a sarça ardente, que queimava sem se consumir, era a imagem do Espírito Santo. O Espírito Santo que atuou em Maria, o Espírito Santo que atuou na missão de Jesus. E eu fiquei olhando aquela beleza daquele ícone, pensando isso. O Espírito Santo faz isso em nós. Não só numa pessoa, faz na comunidade. Dá a gente aquele ardor, aquela esperança, aquela força que faz a gente enfrentar as dificuldades, os desânimos, porque eles acontecem, né? Eles estão presentes na nossa vida. Mas a gente mantém a chama acesa. Essa chama do Espírito Santo, que desce sobre os apóstolos, Maria, as mulheres e os familiares de Jesus, hoje também atua em nós, seguidores e seguidoras de Jesus. Para mim, é o que mais tocou, sabe? Hoje, na cena de Pentecostes, que nós celebramos ontem. É interessante porque muitos dos devotos que acompanham a nossa programação têm um título com o qual se identificam com a Virgem Maria. E um dia, numa entrevista, eu perguntei a um bispo se ele tinha uma devoção em específico. E ele falou, olha, para mim Maria, mãe de Jesus, é o importante. O que falta, às vezes, para que as pessoas saiam de uma superficialidade no devocionismo para um conhecimento mais próprio, com maior profundidade nas raízes, dessa realidade que Maria, mãe da igreja, como educadora na fé, como a Virgem de Nazaré, a mulher do sim, como as pessoas poderão guardar isso para sair da superficialidade da titulação, da ocasião, do acidental, para o essencial. E aí a pergunta também é para os dois. Eu gostaria que o Frei Jonas começasse. O irmão Murá não danar comigo. Olha, eu sempre tive dentro da paróquia, não é, das comunidades que a gente acompanha, uma compreensão de que os cursos de formação ou curso de teologia para leigos, a formação
paroquial não era um grupo dentro da paróquia. Não pode ser um grupo dentro de uma paróquia. É o momento de formação de toda a comunidade paroquial. Não é um grupo a mais dentro da lista de coisas que a paróquia faz. É a formação que reúne todos os grupos. Então, quando a gente pergunta, né, como passar de uma experiência de devoção infantil, muitas vezes, com caráter até mágico, que está muito distante da experiência da Virgem Maria nas Sagradas Escrituras, na experiência de Maria, que foi guardada na memória litúrgica, o caminho é a formação. É formação para o povo de Deus, é formação a partir da leitura de textos acessíveis para todos lerem, mas é procurar, de fato, viver essa experiência da formação teológica enquanto uma realidade que deve acontecer em todas as nossas comunidades paroquiais. Nós precisamos abraçar, enquanto igreja no Brasil, essa demanda. Formação de qualidade para todo leigo, toda leiga, formação constante, quase que uma catequese, né, permanente dentro de cada comunidade paroquial, ajudando-nos a viver a fé dentro da tradição, da devoção, da liturgia, e tudo isso com uma base nas Sagradas Escrituras, porque não é fazer o curso pelo curso, mas é fazer o curso entendendo que nós saímos das Sagradas Escrituras, alcançamos uma linguagem que, da reflexão, chegue à ação pastoral e nos leve em oração para a liturgia, para a devoção, para o encontro com Deus. Então, para mim, o acento ele precisa ser dado com muita seriedade na formação do povo de Deus em cada comunidade paroquial. Irmão Afonso, na minha época de teologia, um livro do senhor em específico me ajudou muito, que é Maria, toda de Deus e tão humana, que buscou traduzir também esse sair, às vezes, do periférico para o essencial. Como para o senhor fazer esse caminho e ajudar as pessoas a reconhecerem a essencialidade da Mãe de Deus, de Nossa Senhora, desta Maria, que tem tanto a nos dizer para além dos seus 1000 títulos e dos 1000 nomes, dos lugares e ocasiões que ela é conhecida no coração da igreja? Eu acho que, às vezes, é um caminho simples de tomar o texto do Evangelho e ver o que toca a gente a partir das experiências humanas. Eu não lembro se eu contei isso aqui para você. Uma vez eu fui dar um curso sobre Maria na Bíblia, lá em Fortaleza. E foi à tarde, um monte de gente de comunidade, e a cena era da visita de Maria Isabel. Aí eu perguntei para as mulheres, o que vocês acham que Maria foi fazer na casa de Isabel? E aí teve aquele cochicho e apareceram várias respostas. A primeira é aquela que todo mundo diz. Maria foi cuidar da prima que precisava, o que é verdade. Aí outra falou assim, gente, eu acho que ela foi verificar se aquilo que o anjo falou para ela era verdade mesmo. Visão essa que alguns teólogos sustentam, que não é que Maria não tenha fé, mas a fé, ela também pede para a gente o verificar na realidade os frutos dela. E eu gostei de uma senhora que levantou e disse assim, olha, eu já tive 3 filhos, e sempre que eu ficava grávida, eu gostava de conversar com outras mulheres grávidas sobre as esperanças que a gente tinha, os medos que a gente tinha, será que o filho vai nascer saudável ou não? E ela disse, eu acho que Maria foi conversar com Isabel, foi ser uma companhia para Isabel e as duas conversarem sobre o futuro dos filhos delas. Gente, é uma resposta mais teológica do que essa. Eu fiquei impressionado. Até hoje eu conto isso. Falei, como é que essa mulher vai à Bíblia e descobre umas coisas dessas? Porque, de novo, ligou a vida com a Bíblia. Os olhos dela se abriram, saiu daquela visão mágica, né, de Maria para a peregrina na fé, a que se lança em solidariedade ao outro e à outra e que aprende também. Ensina e aprende. Como se diz no documento de Aparecida, e depois o Papa Francisco reforçou, nós somos discípulos missionários.
somos discípulos missionários. E por esse caminho a gente vai andando, sabe? Pega uma música bonita, canta e vê o sentido da música. E aí a gente vai caminhando, descobrindo cada vez mais coisas bonitas sobre Jesus e sobre Maria. E o que é mais interessante é que tudo isso também é oração, né? Se debruçar sobre essas linhas do Evangelho, compreender que em meio a tudo isso Deus está agindo e tem algo a dizer para a nossa vida. Eu quero agradecer aqui, Frei Jonas, pela oportunidade da nossa conversa também. Já o admiro de algum tempo, principalmente aí na atuação junto à Academia Marial de Aparecida. Um abraço para o senhor. Prazer, muito obrigado, Padre Wellington. Irmão Afonso Murat, um abraço para o senhor, sempre é muito bom também ouvi-lo e uma alegria. Apesar de que nós não temos oportunidade de tê-lo aqui com mais frequência, né? Mas sempre vai ficar o convite, quando falarmos de Nossa Senhora, podermos falar com o senhor também. Muito obrigado, Padre Wellington. Um abraço grande a você que nos acompanha aí pela TV. Um abraço.